Pessoal, bom dia a todos. Estamos aqui no 13º Simpósio de Tecnologia da FATEC Pindamonhangaba. Vamos para a palestra Inovação pós-pandemia, caminhos para o empreendedorismo sustentável. O palestrante Paulo César Ribeiro Quintalhos é professor da FATEC Pindamonhangaba e professor assistente doutor da Universidade de Taubaté. Paulo também é agente de inovação da Inova Paula Souza. Tem experiência nas áreas de ensino de física, tecnologia de informação e comunicação e gestão de projetos científicos. Possui graduação em bacharelado em física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado em física pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Paulo, bom dia, é com você. Bom dia, Amir, muito obrigado. É prazer em estar aqui em mais um simpósio da FATEC, já foram tantos, né, que a gente fez, o primeiro online, então uma mudança muito grande na vida de todos nós, e é exatamente sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, né, como é que vai ser aí, como é que a gente enxerga as perspectivas futuras, as perspectivas próximas aí do nosso empreendedorismo e da inovação e das possibilidades para os nossos alunos a partir do momento pós-pandemia e até ainda nessa transição que a gente vai ter. Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides com vocês. Ok, já está compartilhado. 13º simpósio. O tema que eu escolhi, né, dentro dos temas interessantes aí para o simpósio, é exatamente inovação pós-pandemia, né? Como é que vai ser, como é que a gente pode começar a discutir os caminhos para esse empreendedorismo de base inovadora e de forma sustentável. Esse é um aspecto muito relevante que nós temos discutido bastante dentro da assessoria Inova Centro Paula Souza, que é a assessoria do Centro Paula Souza, que cuida das FATECs e ETECs, né, para a área de inovação. E essa é uma preocupação muito grande que nós temos, porque impacta diretamente com o futuro aí dos nossos estudantes e com a vida profissional de todos vocês. O ano de 2020 começou de uma maneira muito diferente, né? Recapitulando um pouco as coisas que aconteceram, no final de 2019, começaram as notícias sobre a pandemia, que era uma coisa que aparentemente seria pequena e restrita à China, e nós estávamos próximos aí de uma mudança gigantesca nas nossas vidas e não tínhamos nos dado conta. Eu pensei um pouco em fazer um retrospecto, né, das coisas que a gente pensou naquela época, em 2019. Eu me lembro que a primeira coisa é que as pessoas dizem, isso vai ser restrito só à China. Não deu certo, né? E aí chegou na Europa e começaram a dizer, não, mas vai ser tipo uma gripe, alguma coisa passageira, rápida. Também não foi, né? Começaram a morrer pessoas, a gente viu que a coisa era muito mais grave. E aí chegou na América do Sul e chegou nos Estados Unidos também. E isso foi o início aí de uma tempestade, né? Quando a gente começou a falar que iria chegar no Brasil, a primeira coisa que se disse foi que o vírus ele tinha uma resistência baixa ao calor. E o Brasil, inclusive, não fez nenhuma restrição e foi para o carnaval. Foi um erro, né? Nós sabemos disso, né? A doença é séria, ela está matando muita gente, ela tem trazido muitas consequências para o nosso dia a dia. Tratamentos e vacinas são coisas que ainda estão em estudos, esperamos que nos próximos meses elas cheguem, mas ainda é uma solução que não chegou, né? E nós estamos hoje vivendo um momento de distanciamento social, que no Brasil foi adotado com algumas restrições. Não tivemos lockdown no Brasil, tivemos lockdown em vários países e os países europeus estão voltando para o lockdown, com impactos tremendos para a economia deles, né? Nossa economia está sentindo os reflexos disso. Nós temos aí dados que são muito assustadores até, né? Mais de 20% dos bares e restaurantes no Brasil foram fechados, né? E
shoppings, academias ficaram fechadas, as academias voltaram a funcionar com restrições, os shoppings também, restaurantes sofrendo ainda muito, a indústria também, né, sofrendo muito, e todo mundo começa a se perguntar o seguinte: e depois? Tá? O que vai vir depois? Antes de falar sobre o depois, vamos fazer uma rápida retrospectiva sobre a pandemia no Brasil, só para nós termos uma ideia em números do que aconteceu, né, de onde nós estamos saindo. Teve uma politização muito grande, que foi uma coisa ruim, né, nos efeitos da pandemia no Brasil, e hoje eu vou mostrar para vocês aí alguns dados que vêm da Worldometers, né, que é um órgão bastante conceituado, né, da área da nossa área de dados. Desculpe, tive um problema aqui com equipamentos, tá? Então, os dados da Worldometers mostram para a gente assim, que o total de casos no Brasil ele foi enorme, né? Nós atingimos aí mais de 5 milhões de casos. Então, quem dizia que o Brasil seria quase que imune a essa pandemia errou feio. Nós tivemos um número de mortos diários computados, oficiais, que chegou aí a mais de 1.500 mortes diárias. Isso trouxe impactos profundos para a nossa sociedade. O total de mortes no Brasil é o segundo maior do mundo. Então, nós não podemos fechar os olhos, né, com dados como esse que a gente está vendo aí, né, o Brasil, com esse número total de óbitos que eu estou projetando para vocês, foi o dado que eu coletei na última sexta-feira. Então, temos ainda um número um pouco maior. Ou seja, no mundo inteiro, a pandemia teve efeitos enormes. Esses efeitos sobre a saúde, sobre o número de mortos, ele certamente vai se traduzir em mudanças futuras. Por isso, vamos falar um pouco sobre o que nós podemos esperar desse mundo pós-pandemia. Né? Quais são os caminhos aí que a gente vai ter, as mudanças na sociedade, e que são mudanças que vão trazer novas oportunidades para os nossos empreendedores e para os nossos estudantes, né? Certamente uma mudança de hábitos, né? Eu acho que o momento atual é de olhar para o que está acontecendo na sociedade e pensar quais dessas mudanças de hábitos serão transitórias e quais serão permanentes, né? Muitas coisas que estão sendo feitas hoje, elas talvez deixem de ser feitas, né? Alguns hábitos talvez sejam abandonados, outros não. Quem viveu no mundo antes da AIDS e lembra que, por exemplo, os dentistas simplesmente não usavam nem luvas nem máscaras. Era muito comum você entrar num consultório odontológico e o seu dentista simplesmente lavar as mãos e te atender usando as mãos, sem usar máscara. Essa mudança da luva e da máscara, ela foi uma imposição que muitos achavam que seria transitória, devido à questão da AIDS, que foi se disseminando em todo o mundo. E hoje, já passado o surto, né, dessa doença, é impensável chegar no consultório odontológico e o dentista não calçar um par de luvas e colocar uma máscara para atender o paciente. Então, várias mudanças que ocorreram no passado devido a outras doenças, elas se tornaram hábitos e muitas vezes a gente nem lembra mais de que isso veio após uma doença, após uma mudança de comportamento devido a problemas de saúde. Eu vou fazer uma coisa que não se deve fazer, que é apostar um pouco, né, no que fica e no que não fica. Baseado aí na experiência que a gente tem na área de inovação, de empreendedorismo, e também olhando aí para o passado e vendo o que já aconteceu. Uma primeira mudança que eu acho que veio para ficar é o home office, tá? Porque as empresas descobriram que o home office é econômico, é eficiente, que as pessoas trabalham bastante, às vezes até demais, né? Isso são coisas que precisam ainda ser bem reguladas, mas o home office é uma mudança que veio para ficar, sim, e isso causa um impacto
no tamanho dos escritórios, né? Nós temos visto aí empresas que têm devolvido as salas, né? Ou reduzido muito as salas. Algumas até mais radicais simplesmente abandonaram o escritório, entendendo que o escritório é uma coisa do passado e que o home office, a empresa virtual, é o futuro. Então, é uma mudança que eu acredito que tenha vindo para ficar. Claro que é dizer que todos os escritórios vão deixar de existir, não, mas pelo menos eu apostaria aí numa grande redução no tamanho e no número desses escritórios. A segunda mudança que veio aí para ficar, eu acho que ela já vinha numa crescente enorme, né? São as compras online, em detrimento das lojas físicas. O modelo das lojas físicas vai mudar, né? O que eu vejo hoje, acompanho do mercado, é que as lojas físicas começam a se preparar para ser uma vitrine onde as pessoas vão para ter contato com produtos, para conhecer alguns produtos. Algumas vezes a pessoa não se sente à vontade só em ver pela internet ou de conhecer as funcionalidades, mas ela quer tocar nesse produto, mas a compra vai ser feita online. Então, essas duas mudanças eu apostaria que elas são para ficar mesmo. Uma consequência do home office é uma busca, essa mudança um pouco mais lenta, por casas com mais espaço, né? Aqueles apartamentos funcionais em que nós tínhamos pouquíssimo espaço, especialmente nas grandes cidades, eles vêm sofrendo bastante. Quem estava com esses apartamentos à venda está encontrando dificuldade porque as pessoas têm buscado mais espaço como consequência do trabalho no regime de home office. Uma grande dúvida que eu tenho, os restaurantes. Né? Os restaurantes servem não só para as pessoas se alimentarem, ele é, obviamente, parte aí dessa rotina de quem trabalha fora, né, daquela comida do cotidiano, mas eles também são elementos de lazer. E aí aqui as dúvidas são muitas nesse setor, né? Por quê? Primeiro que se o distanciamento mínimo entre as pessoas for mantido durante muito tempo, ele inviabiliza muitos negócios, muitos restaurantes, porque eles precisam de um número maior de pessoas por metro quadrado, e se esse número não for possível do ponto de vista sanitário, eles podem fechar as portas, e muitos já fecharam. Então, aqui eu acho que vai ter uma ascensão dessa comida delivery, especialmente aí pensando no dia a dia, mas os restaurantes que têm uma pegada mais de fim de semana e de lazer, eles devem conseguir sobreviver, mas certamente com uma mudança muito grande no setor. Uma coisa que veio para ficar é o stream de vídeo, né? Netflix, Amazon, todos eles já vêm numa crescente enorme, mas a gente nunca tinha visto uma crise tão grande no cinema e no teatro devido aos fechamentos. E aqui a pergunta é, mesmo pós-pandemia, quando que as pessoas vão se sentir à vontade em frequentar teatros e cinemas? Se essas casas forem obrigadas a manter um distanciamento maior, será que elas são viáveis? Será que elas são sustentáveis? Aqui é uma grande incógnita. Que a subida do stream de vídeo ela veio para ficar, isso só tende a aumentar, eu não tenho dúvida. Mas os teatros e cinemas, dúvidas consideráveis. Tá? Aqui uma consequência também do home office, as pessoas têm aí uma ascensão do moletom e do pijama em detrimento dos trajes formais, que entraram em decadência, impacto enorme na indústria aí de tecidos e de roupas, né? E um outro impacto que a gente percebeu de maneira muito triste na nossa região é que muitas casas que eram casas de festas fecharam porque as pessoas não podem mais fazer essas festas com muitas pessoas e elas não suportaram aí o período de fechamento, né? Fecharam, muitas já fecharam em definitivo, né? Não conseguem mais se manter. E as pessoas têm optado aí por comemorações mais intimistas. Parece que essa é uma tendência, né? O receio, o medo que as pessoas têm, que vai perdurar por muito tempo, especialmente devido a problemas nas famílias que sofreram perdas com a Covid, eu acho que essa é uma tendência que deve ficar ainda por algum tempo. A lista é muito longa, os impactos eles são também dentro das linhas de produção das empresas, mas notem que todos esses impactos eles causam
problemas, impactos bastante negativos em alguns setores, mas eles também trazem impactos muito positivos em outros setores, né? Por exemplo, a ascensão das fintechs, para quem não sabe o que é fintechs, é um nome genérico que é dado para as startups do setor de tecnologia voltadas para finanças. A ascensão das fintechs foi enorme, porque a necessidade de pagamentos online, de fazer esses pagamentos e transferências com maior agilidade e segurança, ele tem impactado profundamente no comércio. E nós vimos aí, nesse período de pandemia, uma corrida de vários bancos em busca de fintechs, né, de empresas que pudessem trabalhar para eles em novas soluções e, especialmente, soluções ágeis, seguras, mas também fáceis de usar, porque nós vimos nesse período a entrada no comércio online de pessoas que nunca tinham feito transações online, pessoas que se sentem inseguras, pessoas que têm dificuldade de lidar ali com os aplicativos financeiros. Então, um grande mercado que teve um pico que deve ficar assim, né? O Mercado Livre, quem diria, se tornou uma das empresas mais valorizadas do mundo, né? Subiu absurdamente. No Brasil passou a ser o grande marketplace aí de todas as vendas de empresas grandes, pequenas, vendedores individuais, MEIs, né? Uma ascensão muito grande desse comércio, e o Mercado Livre é simbólico, né? A gente saiu do aperto de mão para o toque de cotovelos como novo cumprimento, mas o Mercado Livre foi uma das empresas que mais ganhou com a pandemia, que mais ganhou com essa mudança de comportamento, né? Oportunidades também enormes na logística, né? Uma questão interessante do setor de logística é que tivemos nesse período uma ascensão da chamada last mile, né? Porque as grandes operadoras logísticas elas conseguem levar os produtos comprados, né, online, que foram pagos com transações eletrônicas, eles conseguem transportar isso com grande eficiência até um certo limite. E esse limite seria aí até antes da última milha. E o que elas perceberam é que a velocidade na entrega dependia aí de parcerias com as empresas que operam nesse final, né? São empresas que conhecem bem os bairros, até que tratam com questões sobre segurança, se é ou não é viável fazer uma entrega numa região que é mais perigosa, no período noturno, em cidades que têm problemas com a violência, como o Rio de Janeiro, né? Isso é bem importante. Então, nós tivemos aí uma ascensão muito grande das empresas de logística que operam aí nesse final, né? A oportunidade é grande para quem vai ao galpão logístico, onde chega o produto e faz a entrega na casa do consumidor. Inclusive, algumas empresas de grande porte de logística fizeram associações ou até mesmo fizeram aportes em empresas tipo startups do setor de logística especializadas nesse ramo aí que é chamado de last mile. Bom, como é que fica a cabeça de quem quer entrar no mercado de trabalho ou na condição de empreendedor ou na condição de empregado, né? A primeira coisa é que todas essas mudanças na sociedade, elas representam também grandes oportunidades, né? São mudanças de hábitos, são demandas novas, tanto do setor industrial quanto das pessoas físicas, e que elas vão precisar ser atendidas, né? E quem for mais eficiente e mais rápido em responder a essas demandas recentes com inovação, vai ser, obviamente, um caso de maior sucesso, né? Algumas coisas, por exemplo, do setor de logística, elas vão mudar bastante. As empresas perceberam, por exemplo, que o sistema just-in-time ele traz uma fragilidade muito grande quando nós estamos diante, por exemplo, de uma pandemia, né? A gente passa a ter um tremendo problema aí nessa pandemia, que é o seguinte: como é que eu faço para manter a minha produção se nós temos falta de estoque? E se as empresas que deveriam fornecer pararam
de alguma forma, por conta do lockdown, né? Ou por conta mesmo do distanciamento social, ou porque, de alguma maneira, elas tiveram que parar a produção devido à pandemia, ou algum problema semelhante. Então, o just-in-time, por exemplo, é uma das coisas que ficou um pouco em xeque. É claro que o estoque não pode ser enorme, como foi no passado, mas ele vai ter que ser mantido aí um estoque mínimo para que uma empresa não feche aí suas portas, não deixe de funcionar, como a gente está vendo hoje, né? Eu visitei uma empresa que é do setor de alimentos e bebidas, que ela está quase que parando por falta de garrafas. Ela produz a bebida e não tem como envasar, não tem como distribuir. Então, esse é o típico caso de um efeito colateral da freada, do fechamento das indústrias do setor de vasilhames lá no início da pandemia. Então, a inovação, ela deve atender a sociedade, né? Como? Ela deve atender a sociedade, ao mercado, ela deve fazer uso dos conhecimentos científicos e tecnológicos, né? E ter aí a pegada do empreendedorismo. Essas 4 pontas, elas são essenciais no processo de inovação para atender a sociedade. A inovação, ela está baseada nesses 4 pilares. O científico, eu preciso ter conhecimentos de ciência, seja ela básica ou aplicada, para conseguir propor inovações. Eu preciso olhar para a sociedade e entender as demandas dessa sociedade e ter uma posição mercadológica disso, né? Eu quero atender as demandas da sociedade dando uma solução que seja possível, que seja viável do ponto de vista de mercado. E aí, o empreendedorismo, quando ele está baseado em todos esse ambiente, ele tem grande chance de sucesso, né? Um sucesso é quase, não diria que certeiro, mas um sucesso muito mais possível. Lembrando que a inovação, ela é reconhecida como tal quando ela apresenta alguma novidade, ela agrega alguma novidade ou uma criação, essencialmente, mas que tenha venda, ou seja, que seja alguma coisa que tenha um mercado, né? Nós temos também aí que pensar que inovação não é só produto, né? A inovação, ela é reconhecida em 4 elementos. Infelizmente, no Brasil, a legislação só garante a inovação de produto, né, no INPI. Mas nós temos aí reconhecidos, inclusive pelo Manual de Oslo, produto, processo, serviço e marketing. Você pode inovar ou num produto ou em um processo. Esse processo pode ser um processo interno de uma empresa ou no processo aí gerencial também. Pode ser do processo produtivo ou no processo gerencial. Os serviços inovaram muito nos últimos tempos, né? Nós temos vários serviços inovadores como o Uber, Táxi 99, o próprio Uber se reinventando, né, como entregador da última milha, no momento em que as pessoas reduziram bastante essa saída de casa, e inovações de marketing também. E as inovações de marketing, elas nesse momento aí pós-pandemia, de pandemia e pós-pandemia, elas são muito importantes, porque a propaganda boca a boca reduziu, né? As compras passaram para o mundo online, o marketing totalmente online ele é bastante diferente de um marketing híbrido, né? E muito, muito diferente do marketing que existia antes, quando as pessoas passavam pelos shopping centers ou as pessoas iam nas lojas. Então foram mudanças muito grandes e algumas delas ainda estão engatinhando, eu diria. A melhor maneira de inovar é começar a pensar em para quem você quer inovar. Acho que todos os nossos estudantes, quando eles querem ser inovadores, empreendedores, eles devem pensar, em primeiro lugar, não num produto, mas sim em quem ele quer ajudar, em quem ele quer atender com a inovação. Ele precisa olhar um grupo social ou um grupo de empresas e escolher, eu vou atuar neste segmento, eu vou atuar nesse setor. Por quê? Somente assim ele vai ser capaz de entender esse grupo social e conseguir
descobrir quais são os problemas que eles têm. Os novos problemas dos grupos sociais têm uma série muito grande. Por exemplo, os alunos que estudam agora no online, né, talvez algumas disciplinas e algumas faculdades, alguns cursos continuem no online. E aí, quais são as demandas para isso? Quais são os novos problemas, né? Nós vimos nesse início de no início da pandemia uma inflação muito grande em todos os componentes vinculados ao home office, né? Desde microfones, webcams. Webcam, em algum ponto, elas chegaram a ter um fator 10, né? Você pagava-se aí R$50 por uma webcam, e em um certo ponto na pandemia elas estavam a R$500, hoje já baixou um pouco, né? Os microfones tiveram uma inflação muito grande, fones de ouvido. Por quê? Novos problemas, né? Novos problemas, novas demandas, e quem que vai atender isso? Algumas empresas de software também despontaram bastante, respondendo aí com possibilidades de uso para as pessoas que estavam assistindo aula e trabalhando em casa. Então, o primeiro passo para inovar é escolher para quem você vai inovar. Se é para uma empresa, se é para um grupo de pessoas, conhecer esse grupo ou esse conjunto de empresas. Por quê? As soluções inovadoras, elas têm que atender a 3 critérios. O primeiro deles é que ela tem que ser desejável, né? A empresa ou a pessoa para a qual você vai oferecer uma solução, ela tem que ver a sua proposta como algo que vá resolver o problema dela. Tem que ser tecnicamente possível, né? Não adianta ficar sonhando com soluções que estão aí com as baseadas em tecnologias que ainda não são economicamente viáveis ou que ainda não chegaram no Brasil, né? Nós falamos muito aí na primeira palestra sobre o 5G. O 5G hoje é uma coisa que está chegando, então é possível pensar em soluções que necessitem do 5G. Apesar da telefonia não ter entrado aí totalmente no 5G, mesmo as residências já possuem as redes 5G e elas trazem novas possibilidades. Então, a solução tem que ser tecnicamente possível e ela tem que ser financeiramente viável, né? Muitas vezes as soluções já existem do ponto de vista técnico, elas resolveriam o problema, mas elas têm um custo muito alto para aquele público consumidor. Por isso, eu sempre recomendo que os empreendedores entendam muito bem o grupo social para o qual ele quer apresentar soluções. Qual é a faixa de renda, quanto eles costumam pagar, quanto eles podem pagar, para conseguir chegar numa solução que fique aqui nesse meio, ó, nesse alvo, né, do tripé de desejável, tecnicamente possível e financeiramente viável. Para conseguir chegar nisso, nós podemos usar algumas técnicas, e eu vou falar sobre 2 delas aqui. A primeira delas é o círculo de ouro, né? O círculo de ouro, ele está baseado em começar pensando em por que eu devo propor uma solução. Qual é o problema que aquelas empresas têm ou que aquele grupo de pessoas tem no qual eu devo me concentrar? Né? Pode ser um problema, por exemplo, da área de logística, pode ser um problema de produção, pode ser mudanças em produtos, ou pode ser novidades para as residências das pessoas que estão trabalhando aí em home office. O segundo passo, depois de levantar o problema, é pensar em como que eu vou resolver esse problema. Qual é a minha proposta de solução para esse problema? E, por último, o que eu vou fazer para chegar a resolver o problema dessas pessoas? Ou seja, a proposta é sair de dentro desse círculo e vir para fora. Infelizmente, muitas pessoas chegam para a Inova, chegam aí nos nossos projetos com uma inversão disso, né? A pessoa tem a ideia de um produto e ele, a partir do produto, ele não sabe muito bem o que ele vai resolver, né? E isso é típico de empresas que, quando elas são criadas, baseadas nesse tipo de produto, elas tendem a não ter sucesso, tá? A outra técnica muito interessante para isso é o design thinking.
né? No Inova, na assessoria Inova, a gente oferece alguns cursos de Design Thinking, abertos à comunidade, abertos aos alunos, faz parte aí do nosso programa da Escola de Inovadores, que é a proposta de desenvolver um modelo de negócios para o empreendedorismo com base inovadora, baseada nesses passos aqui, que são a empatia, né, que faz parte aí da inspiração, que é quando o empreendedor vai se identificar com o grupo social ou com o conjunto de empresas para o qual ele quer oferecer uma solução. Depois de conhecer o cotidiano desse grupo, ele vai definir o que ele considera como problema e vai ter que delinear o problema que ele quer trabalhar. Depois, na ideação, o empreendedor vai pensar nas soluções e vai escolher uma dessas soluções para a solução do problema escolhido. Depois, ele vai criar um protótipo dessa solução. Esse protótipo pode ser físico, quando é o caso de um produto, ou pode ser um fluxograma, quando é o caso, por exemplo, de um problema logístico. Ou, simplesmente, um protótipo inicial, as telas de um software, que ele começa a rascunhar de um aplicativo que vai ser a solução de algum problema. E aí, depois do protótipo, ele vai testar para descobrir se esse grupo social, de fato, vê a solução que ele está apresentando como solução para um problema. Então, aí são os passos do Design Thinking, dito aí de maneira bastante superficial, que está baseado em explorar uma questão que é como funciona o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele tem aí um lado que é intuitivo e um lado que é analítico, né? O lado intuitivo é o lado associado às emoções, ao ritmo, sinergias, intuição, arte, né? Já o lado analítico, ele é mais racional, né? Ele é o nosso lado racional, mais objetivo, mais preciso, né? Obedece a uma lógica. A ideia do Design Thinking é, em alguns momentos, deixar o lado intuitivo do cérebro das pessoas de uma equipe de desenvolvimento mandar, né? E em outros momentos convergir. Então, por exemplo, quando você começa a criar empatia com as pessoas, você deve divergir, você não deve olhar esses grupos sociais com nenhum tipo de preconceito e deve procurar entender esses grupos sociais e entender os problemas das empresas e não fazer nenhuma crítica. Após divergir e entender essas pessoas, você vai fazer escolhas. Qual dos problemas que eu vi no cotidiano dessas pessoas que eu vou escolher para atender? E aí eu tenho que usar o meu lado, né, o lado mais racional, o lado analítico do cérebro. Depois, eu devo pensar nas soluções. E nesse momento, de novo, eu devo deixar a imaginação do grupo envolvido na criação mandar no processo, né? Depois que eu tiver várias propostas, por exemplo, dentro de brainstorm, eu vou escolher uma, e aí, de novo, eu tenho uma convergência. Por isso, a gente trabalha sempre incentivando que esses momentos eles não se confundam, né? Misturar os momentos em que a gente deve deixar o lado intuitivo do cérebro funcionar não deve se sobrepor com o momento seguinte, né? Então, por isso, a gente recomenda muito que esse processo seja um processo controlado para que as propostas de novas empresas elas sejam inovadoras. O motivo pelo qual a gente insiste bastante que essas propostas sejam inovadoras é que as empresas baseadas em inovação, elas vão atender novos mercados, elas vão ter uma diferenciação de valor. Se uma empresa vai entrar no mercado para oferecer o que todo mundo já oferece, ela vai simplesmente dividir mercado, né? E aí ela vai ter que buscar os clientes na base da disputa por preços baixos, tá? Então, a proposta que a gente tem é que os projetos sejam iniciados visando construir aqui o business canvas, né? Partindo de o que a minha empresa tem de diferente, o que a minha proposta tem de diferente que é melhor que todas as outras, que é a proposta de valor. E a partir disso, indo para as pontas, né, a gente vai pensar em quais atividades eu vou fazer
quais atividades eu vou delegar para outras empresas, para outras pessoas. E aí, quais são os meus parceiros chaves, tanto na condição de fornecedores, quanto na condição de quem vai executar parte das tarefas que eu preciso para entregar esse valor no meu novo produto, na minha empresa. Do outro lado, eu preciso me relacionar com os meus clientes, tanto para vender quanto para manter, né, uma comunicação com eles e entender aí as críticas que eles têm. E a última fase é montar a estrutura de custos e o fluxo financeiro do projeto. A gente espera, com isso, né, contribuir para um crescimento econômico com distribuição de riqueza. Nós vemos que as empresas inovadoras, elas tendem muito mais que as outras a favorecer essa distribuição de riqueza, o que é fundamental para que nós tenhamos um processo de desenvolvimento. Tá? Desenvolvimento não é crescimento econômico, é crescimento econômico com distribuição de riqueza. Nós temos no Brasil uma concentração muito grande da riqueza produzida no país e vemos as startups, as empresas aí da nova economia, como uma possibilidade de fomentar esse crescimento econômico com um desenvolvimento, né? Não só gerar riqueza, mas também distribuir essa riqueza, proporcionando aí uma sociedade mais justa, uma sociedade mais próxima daquilo que a gente vê nos países chamados ricos. Por isso, nós aqui da Inova, né, do Centro Paula Souza, incentivamos que os nossos alunos sejam capazes não só de conseguir empregos no mercado de trabalho, mas que eles também sejam capazes de criar empresas inovadoras, de entrar aí no mundo das startups. Nós temos alguns programas na Inova para incentivar os alunos, alguns oferecidos só para os alunos das FATECs e ETECs, né, com umas capacitações que a gente faz, outros oferecidos de maneira aberta para a comunidade, né, obviamente que engloba também aí os alunos atuais. Nós temos um programa que é a Trilha da Inovação, que começa lá na Escola de Inovadores. A gente tem Escola de Inovadores na FATEC Pinda já há alguns anos. Temos Escola de Inovadores em outras FATECs e ETECs da região também, né? Desde o primeiro semestre desse ano, por efeito da pandemia, nós inovamos e deixamos de ter a Escola de Inovadores como um programa presencial, fomos para o virtual e já decidimos que vamos ficar no online. A Escola de Inovadores deu origem a um segmento que é chamado Vitrine Inova. Os projetos de maior complexidade que ingressam na Escola de Inovadores e que têm um desenvolvimento mais rápido, que ficam mais maduros ao final desse primeiro passo, eles são convidados a ingressar no Vitrine. No Vitrine, novamente, esses negócios são desenvolvidos, a gente faz uma série de eventos e mentorias com as startups aqui, já estamos falando de startups, não mais só de ideias, né? E para os projetos que tiverem um desenvolvimento maior, a gente faz uma escolha aí dos 10 mais maduros e de maior complexidade, e eles entram no processo que a gente chama de acelera, onde aí a ideia é já entregar essas empresas prontas para operar no mercado, pronta para serem incubadas, né? Na região nós temos hoje como incubar empresas tanto em Taubaté, no Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté, quanto no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Algumas empresas que passaram pelo nosso projeto aqui de inovação já estão operando tanto no RIT quanto no Parque Tecnológico. Temos também, para alunos de graduação de qualquer instituição de ensino, um projeto em parceria com esse Hub de Inovação de Taubaté, que é o Ideação, que está na primeira turma, e, pelo jeito, vamos abrir turmas aí todo semestre também. Qual é a diferença entre eles? No Ideação, quem não conhece nada de empreendedorismo pode entrar nesse projeto e sair de lá com uma ideia inovadora, por isso o nome Ideação. Né? Entender um pouco como é que é o empreendedorismo de base inovadora, de base tecnológica, e sair de lá com uma ideia. Essa ideia que pode ser desenvolvida dentro da Escola de Inovadores e depois
sendo preparada para entrar no mercado ao longo dessa trilha aqui. Então, esperamos contribuir dentro do sistema das FATECs e ETECs para fomentar startups. Vemos aí muitas possibilidades no setor industrial, que é o setor de maior foco da FATEC Pindamonhangaba, startups dentro das indústrias, startups fornecendo soluções para indústrias, e para isso precisamos de mão de obra muito bem preparada, de uma mão de obra com capacidade de entender os problemas, entender as demandas e fornecer, propor soluções inovadoras. Eu deixo aqui o meu contato, o meu e-mail como agente de inovação da Inova CPS e também como professor da FATEC Pindamonhangaba. Professor Paulo. Olá, Lamir. Muito obrigado pela sua palestra. Foi um tema atual, muito envolvente no nosso dia a dia, né? Só um recadinho, pessoal, não esqueçam a respeito do link que aparece no chat, caso alguém tenha interesse no certificado, ok? É só clicar lá, preencher, para você ter direito ao certificado, tá bom? Vamos ler algumas perguntas. Primeira pergunta da professora Cristina. Professor Paulo, como você vê o crescimento do comércio local durante a pandemia? Será uma constante? Eu creio que sim. Uma coisa interessante é que nós tivemos aí uma explosão de vendas de um produto que ele era pouquíssimo conhecido antes da pandemia, que é o market do Facebook, que a proposta é bastante diferente daquela do Mercado Livre. O Mercado Livre tem a proposta de integrar pessoas que estão vendendo em qualquer ponto do país. E o market do Facebook, ele tem a proposta de oferecer produtos, serviços e até produtos de segunda mão também, dentro de um raio de alguns quilômetros em torno da residência. E nós vimos aí uma possibilidade muito grande, o aumento de vendas nesse segmento foi grande, e conhecer os produtores, conhecer também até produtores de alimentos, também teve um aumento considerável nas feiras de produtores locais. Nós tivemos aí um movimento, por exemplo, em Taubaté e Pinda, mais forte que em São José, de feirinhas dentro dos condomínios, onde produtores locais passaram a ir dentro dos condomínios fazer suas vendas. E eu acho que isso é uma coisa sem volta. É uma mudança que os supermercados, obviamente, vão tentar contrapor, mas eu vejo como uma mudança sem volta. Muito obrigado. Paulo, uma curiosidade minha. Em relação às escolas tradicionais, na sua opinião, terão que se adaptar, dividindo parte dessas aulas em presenciais e à distância? Como você acha que vai ficar isso no futuro breve? Olha, eu acho que, na minha opinião, a gente deu uma mudança na discussão que era entre EAD e presencial, e ela agora passa a ser entre atividade síncrona e assíncrona, né? Por exemplo, nós estamos fazendo um congresso síncrono, né? Nós não estamos, eu, Amir e todos os outros colegas envolvidos, cada um está na sua casa, os alunos estão aí, cada um na sua casa, os participantes, mas estamos todos no mesmo momento, né, que caracteriza uma atividade síncrona, e é muito diferente do EAD, onde o aluno entra num sistema, lê materiais, assiste vídeos, faz perguntas por um chat que ele tem aí a resposta em até 24 horas, então é muito diferente. Eu acredito que nós vamos caminhar para um sistema híbrido, algumas atividades vão permanecer online, especialmente aquelas que são independentes de laboratórios, e, na minha opinião, as faculdades vão se concentrar em ter laboratórios e algumas áreas para discussão, e aquilo que não for dependente de laboratório vai ficar no online síncrono. O assíncrono continua sendo o EAD tradicional. É claro que isso prescinde de uma mudança na legislação brasileira, mas eu acho que
impossível. Não, depois de tudo que todos os professores e estudantes aprenderam e de tudo aquilo que nós vimos de vantagens e também desvantagens, nós não podemos simplesmente ao final da pandemia jogar isso tudo fora e fingir que não aprendemos nada. Né? Algumas coisas são melhores, outras piores, e a gente vai caminhar aí para um modelo híbrido de ensino. Ok. A pergunta do professor Emerson Luiz Junqueira. Professor Paulo, bom dia. Uma pergunta: qual a sua opinião sobre toda essa inovação online? Aulas, reuniões, vendas, etc. Estamos num caminho sem retorno? Com ou sem vírus, nosso mundo mudou de vez? Eu creio que sim. Reuniões online são muito mais econômicas para as empresas, para toda a sociedade, né? Elas são muito mais fáceis. A minha experiência, por exemplo, na Inova, né? Nós somos em 42 agentes de inovação que ficamos aí cada um numa região do estado. O custo disso para o Centro Paula Souza, de uma reunião presencial de todos nós, era enorme. Não só o custo direto, como também alguns professores ficavam até 2 dias sem conseguir atuar no ensino presencial devido às distâncias. Tinha professor que viajava a noite inteira. Professores que viajavam a noite inteira, dependendo da região. Então, ele levava quase que um dia para ir, assistia, participava do evento, e um dia para voltar. Alguns chegavam aí a perder 2 dias de aula, né? Além do gasto, do cansaço e de todas essas perdas. As empresas também descobriram que você consegue fazer uma reunião online com muito boa qualidade hoje, sem precisar ter todos os problemas de deslocamento. Então, também para o setor empresarial, eu acho que, minha opinião, é que veio para ficar. E sem riscos, né, Paulo? E sem riscos. Sem riscos, com conforto. Eu fiz vários cursos online nesse período, foram todos muito bons, não vi diferenças cruciais entre o que eu teria absorvido de conhecimentos no ensino se fosse presencial. É claro que nós estamos aprendendo, né, a fazer discussões, a fazer reunião online, é diferente, né, da reunião presencial. A gente precisa seguir uma série de normas, olhar para quem está levantando a mão, ver quem está fazendo pergunta, quem não está, né? Testar a conexão antes, mas eu acho que não. Vírus é um problema, né? Sem dúvida nenhuma, mas também é uma oportunidade bem interessante, né? O que tem de novas empresas do setor de segurança, de cibersegurança, é uma coisa assim enorme. Algumas empresas como o Zoom viram o número de acessos ser multiplicado por um fator exorbitante logo no início da pandemia, e isso ficou. Então, eu acho que nós estamos diante, sim, de um novo mundo, de novas maneiras de aprender e de novas possibilidades. Eu já tive a oportunidade de ministrar e fazer reuniões de mentoria com pessoas de Ribeirão Preto, né? Já entrei, na sexta-feira passada, por exemplo, eu participei de um evento Hackathon em Jaboticabal. Jaboticabal fica a mais de 700 quilômetros da minha casa. Seria absolutamente inviável participar desse evento se ele fosse presencial. Então, nós temos muitas vantagens e aprendemos muitas coisas que não podemos jogar fora. E o modelo, na minha opinião, vai ser híbrido, sim. Muito obrigado. Pergunta do João Maurício Godoy. Professor, no passado, a ficção projetava que o homem do futuro teria a cabeça maior que o corpo. Você acha que estavam certos? Eu espero que não. Não vai dar para dar, né? Eu espero que não. Até porque nós observamos um aumento muito grande na preocupação com a saúde, né? Todo mundo notou que estar fisicamente bem preparado é muito importante, porque cedo ou tarde todos teremos contato ou com esse vírus, né, ou com o coronavírus, ou com outro vírus, porque quem está mais bem preparado fisicamente tem uma chance maior de sobrevivência. Já vimos que a capacidade de resposta para um tratamento, para uma vacina, pode demorar alguns anos até, dependendo da doença. Então, estar bem preparado aumenta as chances de sucesso, né, de sobrevida das pessoas. Então, eu espero que não. Agora,
tivemos também, viu, João, um aumento muito grande no número de pessoas fazendo atividade física já, né? Eu tentei comprar algumas peças para as minhas bicicletas nesse período e tive dificuldade. Descobri que eu tinha que encomendar, algumas demoraram 1 mês e meio, 2 meses, né? Não tinha estoque nas lojas, porque o volume de vendas aumentou muito, né? Hoje, se alguém quiser comprar uma bicicleta para fazer trilhas, vai ter que entrar num site, comprar e esperar 15 dias para ela chegar, porque ninguém tem estoque de entrega. Então, eu acho que não, acho que as pessoas vão ficar mais saudáveis. Espero também que isso aconteça. Paulo, muito obrigado pela sua palestra. Obrigado também aos alunos, à comunidade, às pessoas que assistiram. Muito obrigado. E agora, pessoal, estamos encerrando a nossa palestra. Quem tiver fazer mais uma pergunta, depois provavelmente será encaminhado para o professor Paulo para ele poder responder. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigado, Paulo. Obrigado, amigo. Obrigado, direção, pelo convite e até breve. Até breve.